Vamos lá, vamos começar, tá valendo agora. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Dr. André Castilho, um cara que é muito admirado por todos os colegas, é muito respeitado na Faculdade de Medicina. A gente nunca foi amigo muito próximo, né, André? Mas eu sempre temos amigos em comum, eu sempre tive uma admiração muito grande por esse respeito que você tem com todo mundo. É uma unanimidade. É cirurgião de coluna e é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Quer se apresentar um pouquinho? Quer? Te agradecer, né? Vou chamar de Tomás, mas não é assim que a gente chama, não. Mas a gente, né, eu e o Tomás falando um pouquinho, a gente formou junto, né, lá na UFMG, e eu acho que a gente vem de uma leva boa, né, que a maior parte dos nossos pares, com quem a gente conviveu na faculdade, se dedicaram, então entrando numa fase boa, né, agora de estabilização, já com um pouco de experiência, né, e é muita admiração. E a gente trabalha junto, inclusive no Mater Dei, né? A gente está na mesma área, temos alguns colegas ortopedistas, né, dentro da nossa turma. Tem uma turminha todos boa. Uma turminha boa, todos amigos, né? Então é bacana isso dentro do nosso meio. BH já é pequeno, né? Para nós, isso. Então, dentro da medicina é minúscula. Todo lugar que a gente vai, a gente conhece alguém. É ótimo. A gente está voltando a ter mais contato agora, né? Até por essa pandemia. E foi surgindo essa ideia de a gente tentar trazer alguma atualização do que a gente tem de mais consolidado em dor lombar, dor nas costas. Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui. Então vamos pensar que o público-alvo é o não especialista, né, André? Vamos falar. Sim. Pensando na atenção básica. Eu sei que você estudou bastante isso recentemente. Eu tenho estudado um pouquinho também. Uhum. Vamos trazer um caso clínico só para começar aqui. Paciente de 32 anos, dor de início ontem. Um raciocínio que a gente vê muito na medicina de família e comunidade é um raciocínio muito epidemiológico, né? Então, a princípio, você quer comentar esse caso que se chama atenção, alguma coisa? Então, já chama atenção a dor lombar, né? Então, assim, dor lombar é o sintoma mais prevalente de todas as questões médicas. Então, provavelmente, alguém na vida vai lidar com esse problema. Não só o ortopedista, né, Tomás? A gente sabe que no dia a dia é só a gente ir numa festa de família que qualquer um vai ter alguma dor lombar e vai comentar sobre isso, né? Então, de forma epidemiológica, a idade, ela está dentro de uma idade que a gente espera que um paciente possa apresentar dor lombar, né? Então, a prevalência, ela tem uma variabilidade grande e a gente vai pensar especificamente em algumas coisas em certas idades. Então, esse tipo de lombalgia, né, a gente tem que definir melhor a lombalgia desse paciente no caso clínico. Então, a única coisa que a gente tem é que é um paciente do sexo, né, masculino, a idade, né, meia-idade, 32 anos, né, na verdade um adulto jovem, está com uma dor. Então, quando a gente fala lombalgia, as pessoas às vezes confundem, então, né, já começando a falar para o público leigo, lombar é uma das regiões da coluna, né, então, lombar é essa parte baixa, né, da coluna, entre as costelas e a região do quadril, e o início ontem também é muito importante, porque tempo é algo que a gente sempre tem que avaliar em lombalgia. É uma das formas de classificar a lombalgia, eu acho que a gente vai desenvolver esse raciocínio para frente, é saber se ela é aguda, subaguda ou crônica, né? Então, no caso desse paciente, como teve início ontem, né, menos de 4 semanas, a gente classifica como uma lombalgia aguda. Então, o nosso raciocínio ele vai ser desenvolvido a partir dessa categorização, né? Ótimo. Você já quer ver a ressonância dele ou não? Não, a gente não precisa. Isso. Na verdade, não precisaria, né? Exato. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais na frente lá, né? Necessidade ou não? De exames, é muito comum, às vezes, uma ansiedade, né? Dor nas costas, vamos fazer uma ressonância. Então tá. Vamos começar nos red flags? Você podia falar um pouquinho pra gente? Claro. Então, continuando o raciocínio sinais de alerta. Claro, do nosso paciente, né? Então, a gente já fez a categorização de tempo. Quando a gente pensa em lombalgia, a gente tem que pensar em causa. Então, como causa, né, a gente pode
separar em 3 tipos principais. Tem grupos que classificam em 2 tipos só, a gente vai categorizar em 3, que fica mais fácil o raciocínio. Então, quando a gente pensa em lombalgia, você pode colocar ela em 3 caixinhas, né? Então, a primeira delas é a específica, aí você tem uma segunda caixa que a gente vai chamar de radicular, e uma terceira caixa que a gente vai chamar de não específica. O primeiro ponto é que a maioria das lombalgias são não específicas. Então, quando eu falo a maioria, é em torno de 90% a 95%. Então, é muita coisa. O paciente, às vezes, ele chega e fala assim, o que é que causou minha lombalgia? A maioria das vezes não tem uma causa bem definida, né? E até por isso que a gente não tem a necessidade do exame, porque se a gente pedir um exame, não vai me ajudar em nada na proposta de tratamento. Quando a gente coloca na segunda caixinha, né, que é a radicular, a dor radicular é o que a gente leigamente chama de ciática. Então é aquela dor que desce pela perna, principalmente quando ela desce abaixo do joelho, associada a queimação, formigamento, dor quando espirra, quando tosse. Então esse é um tipo de dor. Então a gente chama ela de radicular. E a caixa das específicas é que a gente vai entrar no que você está chamando de red flag, né, ou bandeira vermelha. Então esse sistema de bandeira é para nos chamar a atenção para qual paciente a gente tem que se preocupar em encaminhar, em ir para o hospital, em fazer exame, né? Então, todas essas perguntas, né, se puder até aumentar, elas são muito importantes, porque elas é que vão definir bem se a gente está diante de um paciente que merece uma investigação maior. Então, essa alteração de força e sensibilidade é se está perdendo força, especialmente. Então, como a gente está falando, né, de lombalgia, é força na perna. Então, tem muito paciente que chega e fala assim, estou com uma dor e uma perda de sensibilidade no braço e uma dor na coluna lombar. Tem correlação? Usualmente não, porque o comando, né, da sensibilidade sensitiva, térmica, pressórica e de força da lombar é dos membros inferiores. Então a gente sempre tem que pensar se tem alteração de força no pé, na perna, nos dedos. Então isso é que vai chamar a atenção. Quando a gente coloca alterações urinárias e intestinais, prestar bem atenção se está com dificuldade para urinar ou se está começando a ter urgência para urinar e perda de urina. Então isso é uma coisa interessante, porque a gente tem que também fazer o diagnóstico diferencial com infecção do trato urinário, cólica renal, né, que é muito importante. A osteoporose, então a gente fala osteoporose, é um termo assim, difícil, né, às vezes para o leigo entender, vou saber se eu tenho osteoporose, se o paciente tem. Então quanto que a gente suspeita e fica, né, com o alerta ligado? Paciente maior do que 60 anos, especialmente do sexo feminino. Então esses pacientes, né, se tiver alguma história, por exemplo, de fratura de punho, fratura de quadril, a gente sempre tem que ligar um alerta que pode estar diante, né, de um paciente com uma fratura por osteoporose, que não necessariamente acontece por um trauma muito importante. Então, a história do trauma, né, que a gente também sempre tem que perguntar, febre, perda de peso, pensando na parte oncológica, sempre que a dor é crônica, a gente também liga um alerta, então a gente já colocou os 3 meses, né, que isso indica a cronicidade da doença. Essa parte da rigidez, para pensar principalmente nas doenças reumatológicas, a dor, se ela tem melhora com exercício, na verdade a gente vai categorizar uma dor se ela é mecânica ou não, e essa irradiação para a barriga também pensando nessas patologias que não são necessariamente ligadas à coluna vertebral, né, uma cólica renal. E a irradiação que a gente já conversou sobre a radiculopatia. Então, tudo isso são sinais de emergência, de alerta, que a gente tem que orientar ou uma procura mais rápida a um especialista, ou mesmo uma procura ao pronto atendimento. Tirando esses pacientes, o restante não necessariamente precisa, né, de uma atenção no pronto atendimento. E isso tem sido um pouco da nossa tentativa de educação dos pacientes, que nem tudo que acontece tem que ir ao pronto-socorro. Que o Covid tem ensinado isso muito bem, né? Tirou um pouco o paciente do pronto-socorro e uma migração até para os consultórios. A gente percebe isso, né, nos últimos 2 a 3 meses, principalmente. Não sei se é essa a sua percepção, né? Sim, uma das coisas boas, né, que a gente tem aprendido com a pandemia. Melhores indicações para ir no pronto-socorro ou para marcar uma consulta. Sem dúvida, uma obrigação a se educar, né? Na verdade, o medo acaba fazendo um papel de educação. Orientação. Então, pelo que eu entendi, me corrija se eu falar bobagem. Então, não é o mais comum, as específicas, as causas
que a dor é identificada a causa, a etiologia. A mais comum é de não ser encontrada a causa exata, correto? Mas o mais importante é, antes de tudo, você excluir o que é potencialmente mais grave, que a gente usa os sinais de alerta. Então, o raciocínio é esse mesmo, né? Sem dúvida. Então, a gente pensa em 3 coisas. Esse tanto de pergunta é para a gente pensar em 3 coisas principais: trauma, infecção, tumor. Então, a gente tem que, dentro dessas perguntas, elas vão, né, abranger alguma dessas questões. Então, a gente ou está procurando fratura, ou infecção, ou doença oncológica. A gente excluindo essas características, né, dessa dor relacionada a isso que eu falei, a gente fica mais tranquilo na condução do caso. Uhum. Síndrome de Caldequina é frequente? Muito raro, né? É grave, mas é frequente, né? Exatamente. Então, infrequente, né? Infrequente. Então, é muito raro. Então, as pessoas perguntam assim, eu tenho hérnia, eu tenho que operar. Então, falando especificamente de hérnia de disco, né? A hérnia de disco, a maioria das pessoas que têm hérnia de disco não precisa de operar, porque ela vai evoluir bem. Então, a gente tem aí um grupo, em torno de 80%, 85% dos pacientes, que vão evoluir muito bem com um tratamento que a gente chama de não cirúrgico, né? Então, fisioterapia, aí toda essa linha, né, de fisioterapia, medicação, educação, autocuidado, vai evoluir bem. E aí, entrando nas indicações de cirurgia da hérnia de disco, que vão compreender os pacientes que têm dor que persiste por um tempo característico, né, e especialmente o paciente que é urgente de operar, é esse que você comentou da caldequina. Por que caldequina? É porque os nervos que estão descendo na lombar, eles parecem uma cauda de cavalo mesmo. Então, por isso que chama caldequina, né? Então, esses nervos descendo ali embaixo, se a gente tem uma compressão, principalmente a hérnia que vem lá no centro e aperta esses nervos de uma vez, todos eles juntos, pode dar uma alteração que em conjunto, né, ela pode causar essa caldequina, que se não for operada rápido, pode se transformar num déficit frequente. Então, permanente. Então, esse paciente ele pode apresentar, que são os sinais da caldequina, é uma anestesia na região perineal, inguinal, que a gente chama de anestesia em sela, como se fosse a região onde você senta, né, na sela do cavalo. Alteração, que a gente comentou até nas bandeiras vermelhas, né, que é a alteração de disfunção urinária e disfunção intestinal, e a associação de um déficit muito importante. Então, o que é muito importante? Isso é uma definição mais nossa, né, dentro da ortopedia, da neurologia, que é um déficit abaixo do que a gente chama de força M3. O paciente não consegue mexer o pé contra a gravidade, né? Então, esse déficit importante, associado a essas outras alterações, tem que ligar um alerta muito grande. Isso tem que ser examinado na hora, pronto-socorro, ressonância magnética, e se constatado, cirurgia. É o que a gente tem de melhor evidência hoje, né? Ótimo. Então, excluindo, é raro, né? Então, primeira coisa, excluir o caldequina, a gente dá continuidade agora, então. Eu coloquei aqui isso que você falou, né, da caldequina. Vamos falar um pouquinho do exame físico? Então, assim, na parte de exame físico, a gente tem uma maneira de categorizar esse exame, né, numa estrutura que facilita o nosso pensamento dentro desses diagnósticos, né? Então, em relação a isso até que você está mostrando, a gente começa com a inspeção, avaliar se o paciente tem alguma deformidade, né, olhando para ele. Então, a inspeção é assim, o paciente fica de frente para você, e de preferência sem a blusa ou com short, né, para a gente ver os membros inferiores também. Então, a gente avalia essa parte de simetria de ombros, simetria de costelas, a gente vê como é que está a pelve. Então, tudo isso é muito importante para a gente analisar. A visão lateral do paciente, para ver se ele tem alguma descompensação nesse plano, né, lateral que a gente chama de sagital. Então, a gente já começa por aí. Na sequência, a gente avalia a parte de palpação. Então, eu quero saber aonde que são os pontos dolorosos desse paciente. Está próximo do centro da coluna? Está na lateral? Qual que é a região? Então, isso tudo nos ajuda a localizar um pouquinho a dor. A gente faz essa palpação, inclusive, na região do quadril, né, é muito comum uma associação de uma contratura de glúteo médio, de piriforme, né, o que as pessoas chamam dessa síndrome do piriforme, que também pode simular uma ciática, né, e a dor do glúteo médio, que também
chamada de pseudociática, que pode simular essa lesão. Então a gente faz essa palpação para ver quais são os pontos de tensão, os trigger points, né, que são essas contraturas musculares, e a gente vai passar depois para uma parte mais específica, que são os testes especiais. Então, quando a gente faz os testes especiais, a gente coloca o paciente deitado, e um teste muito importante, muito simples de fazer, é esse teste, que é o teste de elevação, e esse teste de elevação da perna, nesse arco de movimento entre 30 e 70 graus, se o paciente refere uma dor que vem lá da perna, né, do calcanhar, vindo pela região posterior da coxa, ele tem uma sensibilidade alta. Então, quando eu falo sensibilidade, é que a chance de estar correlacionado a um certo tipo de doença é alto. Então, ele tem essa sensibilidade alta para hérnia de disco, para compressão neural. Então, se esse paciente tem essa positividade com o teste, a gente tem que também ligar uma luz de alerta aí para uma possível compressão. A gente não falou, você tinha mostrado antes, mas o arco de movimento também é importante. Pediu o paciente para fazer a flexão anterior do tronco, extensão lombar, rotação, inclinação lateral. Isso vai mostrar também o tamanho da dor desse paciente, se ele tem uma real limitação dessa movimentação. Então essa mobilização é bem importante. E a gente passa para uma segunda parte, que é a parte mesmo neurológica, que a gente testa os reflexos, testa a força, faz o que a gente chama de reflexo patológico, né? Conhecido é o Babinski, mas tem outros reflexos que a gente usa, e tudo isso compõe o nosso exame físico. Eu falo sempre que uma forma muito simples de examinar é pedir para o paciente caminhar na ponta dos pés e caminhar na ponta do calcanhar. Conseguiu fazer isso, é pouco provável que ele tenha uma lesão importante neural. Baixa, né? Da coluna lombar baixa, que é o mais comum. Você resume ali um monte de avaliação num simples gesto, né? De força e coordenação. Exatamente. Interessante. Deixa eu passar o próximo aqui. Exames de imagem é um capítulo muito grande, não dá para a gente entrar em detalhes. Né, a gente citou em relação aos sinais de alerta, que basicamente as bandeiras vermelhas vão nos ajudar a definir quais pacientes vão precisar de imagem. Mas eu acho que vale a pena, o que é importante a gente ressaltar aqui, você me corrija se eu falar bobagem, é que a minoria desses pacientes necessitam de imagem numa dor aguda no paciente jovem, correto? Corretíssimo. A imensa minoria, né, precisa de exame. Então, isso também é ruim para nós, porque, voltando à parte de educação, a gente, como médico, né, é quase induzido pelo paciente a pedir um exame de imagem. Então, a fazer uma radioterapia, né, se não sair com raio-x, muitas vezes não fica satisfeito com a consulta. Então, isso é algo que é bem claro, né, nos países onde a saúde pública é levada bem a sério, o custo é importante. Então, a gente não faz exame de imagem para todo o paciente, né, e não deveria fazer, porque não tem nenhum sentido, e você está expondo o paciente numa radiografia, por exemplo, à radiação, né, então não é algo que a gente deveria fazer com frequência no paciente jovem, sem sinais de alerta, com uma lombalgia aguda, subaguda, né. Agora, se começar a ter aquelas questões que a gente conversou, aí sim. A recorrência também, se não é uma dor que o paciente está tendo com frequência, nos leva a pensar em fazer exame de imagem também. Tem que lembrar dessa questão que a gente não colocou antes. Investigar melhor, né? Existem critérios, né? Não por a dor ser forte ou o paciente está ansioso. Agora, o difícil é convencê-lo, né, André? É uma luta. É muito difícil. A gente, às vezes, perde o tempo ali na consulta para convencer a não fazer imagem. Se você estiver cansado, você acaba pedindo. Repouso. 1 mês deitado. Então, isso é outra coisa que caiu bem, né, por terra há um tempo já, que a maioria dos estudos, eles mostram que a atividade do paciente dentro do limite de dor dele é importante para poder prevenir contratura muscular e piora da dor, né, cronicidade dos quadros. Então, a gente tenta sempre manter o paciente ativo. Claro que no início, um quadro agudo, né, muitas vezes ele exige 24, 48 horas, até 72 horas de um repouso relativo. Então, a gente evita passar esse tempo e já instrui em relação a esse exercício dentro dos limites da dor do paciente. A gente tem que sair com essa percepção de uma consulta, né?
e que a gente tem que movimentar. É a primeira causa, né, de falta ao trabalho. Então, é outra questão importante também que a gente tem que tentar manter o paciente no ambiente de trabalho dele. Tirar essas percepções negativas de que o trabalho vai piorar, o movimento vai piorar. Então, isso tudo é importante. Tem um aspecto que eu tenho estudado mais recente, na minha área de mão, que é a cinesiofobia, né? O paciente que tem medo de movimentar. Isso para a mão é muito negativo também. O paciente que ele exagera para o lado de proteção, de repouso. Acho que o raciocínio é o mesmo para a coluna, coisa, né? para a coluna. Cinesiofobia é a mesma coisa. Então, esse comportamento, né, tem um nome, chama Fear of Avoidance, né, comportamento de evitação. A cinesiofobia entra dentro disso, com outras coisas ao redor, né, nesse modelo que explica a cronicidade da dor. Então, a gente tem que tentar, desde o início, ser agressivo, né, na nossa conversa com o paciente para evitar que isso aconteça. Então, a gente faz como se fosse uma terapia, né, cognitivo-comportamental para poder já reforçar positivamente o paciente a fazer essas atividades e manter o nível dele, estimular, né, de trabalho. E tentar passar segurança e importância até na prevenção da cronicidade, né, da lesão. Que entra numa cascata, na mão a gente vê uma cascata, incha mais, para mais. Isso, mesma coisa. André, muitíssimo obrigado, eu acho que o nosso tempo já está excedendo. Vamos deixar para o segundo tempo detalhes do tratamento. Claro. Com certeza. Eu vou contar com a sua presença, mais uma vez. Valeu mesmo. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Pelo trabalho. Valeu. Sem querer puxar saco, mas eu tenho certeza que hoje eu sou um dos maiores especialistas de coluna do Brasil, pelo seu caráter, pelo tanto que você é sério, pelo tanto que você está estudando e fazendo esse trabalho bacana. Valeu demais. Seguimos caminhando junto, Tomás. Valeu demais. Vamos lá. Obrigado. Um abração. Abração. Até mais.